Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, na primeira leitura, nós temos um momento importante de Israel. Até agora, Israel teve no seu governo os juízes, os patriarcas, depois sucedido pelos juízes. E agora, nesse momento em que o povo de Israel perde a guerra para os filisteus e perdem a Arca da Aliança, e veja que o episódio da perda da Arca da Aliança, ele é curioso, porque o remorso do povo de Israel não é porque perderam a palavra de Deus que deveria transformar as suas vidas, o símbolo, o sacramento da aliança, mas sim porque eles perderam o seu amuleto, no qual eles esperavam que iriam usar Deus em favor deles. Isso não aconteceu. Então, os anciãos se reúnem e vão até Samuel. E eles pedem para que seja estabelecido por Samuel um rei que estabeleça a justiça no meio deles. Qual é o pensamento? Todos os povos vizinhos têm um rei, eles têm quem os conduza na guerra, nós também queremos alguém que vá à nossa frente, porque também tinha a crendice antiga de que o rei era como que a ponte imediata com o seu Deus. Então, de ter alguém que fosse aquele que conduzisse o seu povo nas batalhas, principalmente contra os filisteus. Ora, Samuel não gostou quando lhe disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: atende a tudo que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Veja só que Deus se torna um mediador entre o povo e Samuel, quando deveria ser o contrário. É Samuel que está ofendido e que não quer, e Deus fica ali. Então, agora Samuel vai procurar os anciãos e vai dizer, é um longo discurso contra a monarquia. Esses serão os direitos do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos e os encarregará dos seus carros. Fará dele chefe de 1050 homens e empregará em suas lavouras. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará vossos campos, vinhas, servos e servas, bois e jumentos, rebanhos. Naquele dia clamarás ao Senhor por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. E os anciãos vão dizer: não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. Aqui está o centro da questão. Queremos ser como todas as outras nações. Só que de Israel, quem era rei era o Senhor, não um ser humano. E agora então, Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-as aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: faze-lhes a vontade e dá-lhes um rei. Então, Deus que, de novo, vai ficar mediando com Samuel para que ele aceite, para que ele acontente aquilo que o povo está querendo. O Salmo de hoje vai cantar a realeza do Senhor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O Senhor é nosso escudo, Ele é nossa proteção, Ele reina sobre nós, é o Santo de Israel. No Evangelho de hoje, Jesus retorna a Cafarnaum e está numa casa. É importante esta leitura de quando Jesus está em uma casa, porque a casa é o símbolo da igreja. A igreja nascente, o evangelho é escrito não para resposta do tempo que Jesus estava aqui, mas é a narração para a primeira comunidade cristã do evento do Cristo. Então, o que começa com a narração da paixão, morte e ressurreição, depois busca responder às questões da comunidade sobre a vida pública, o que Jesus fazia, dizia nas situações concretas, e depois chega, não é o caso de Marcos, a narração da infância. Ora, então, a casa era o local da reunião da comunidade. Eles não tinham uma sinagoga, não tinham uma coisa, quando se separa, sobretudo, do povo de Israel. E então, o evangelho é escrito quando não tinha um templo para os cristãos, e a casa é o símbolo da igreja. E ali tantas pessoas vão ao encontro de Jesus, e Jesus anunciava-lhes a palavra. E então, assim, nessa casa que não tinha mais ninguém, cheia até a porta,
alguns amigos, para fazer um paralítico ser visto por Jesus, abrem o teto e descem o paralítico na frente de Jesus. Recordem-se que a cura de um paralítico não é noticiada no Antigo Testamento. Então, outras curas que Jesus faz, como de um leproso, como de outras situações, acontecem. Do paralítico, não. Então, Jesus é a primeira vez que Marcos vai dizer isso. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus vai dizer ao paralítico. Então, a palavra fé, ela acontece por primeira vez no Evangelho de Marcos, no Evangelho de hoje. Jesus contempla o esforço concreto. E talvez é preciso parar um pouco para compreender o que o evangelista chama de fé. Então, a fé, meus caros, não é um sentimento de afeto para com Deus. A fé toca toda a nossa vida. Esses homens têm confiança em Jesus e agora se colocam em uma tarefa difícil. Então, a fé, ela é isso. Nós oferecemos a Deus os nossos sentimentos, a nossa inteligência, as nossas forças. Nós vamos para fazer alguma coisa que, de fato, nos move para ir além. Então, Jesus vai dizer, então, para aquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, aqueles homens talvez foram ali para verem uma cura do paralítico. Jesus vai dizer: os teus pecados estão perdoados. Quem é Jesus? É aquele que faz aquilo que Deus faz. Só Deus perdoa os pecados, e com esta frase Jesus revela a sua divindade. E isso incomoda aos mestres da lei, que são fariseus, que estão ali e que vão dizer que Jesus está blasfemando. Então, Jesus ouve, percebe o que eles estão dizendo e vai dizer assim: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, e dizendo ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Então, a cura do paralítico é um sinal do poder de Jesus de perdoar os pecados. O poder que, depois da ressurreição, ele transmite à sua igreja, transmite aos seus ministros, o poder de perdoar os pecados. Porque aquilo que Jesus fez para com as pessoas que conviveram com ele, ele quer fazer para cada um de nós. Ora, é interessante que Jesus... Por que esse homem tinha que levar a sua cama? Ele não precisava de tanto esforço. É porque em cada pessoa que é curada, em nós também, nós devemos carregar a nossa história. Não para sofrer com a nossa história, mas que a história nos recorde, por exemplo, a cama, da onde é que nós viemos, o sofrimento que nós carregávamos e que nós fomos libertados pela força do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Nunca vimos, nunca se viu a cura de um paralítico. E Jesus o faz. Ora, meus caros, vale sempre perguntar, ao final de cada dia, quem é Jesus? Já dissemos, aquele que por misericórdia perdoa os pecados e cura uma pessoa concretamente para sinalizar que ele tem a força de Deus, que ele é Deus. Quem somos nós? Como fazemos para ser discípulos? Ter fé. Nós damos muito facilmente por óbvio que todos temos fé. Quando nós nos perguntamos assim, temos fé? Então a resposta é óbvia. Claro, eu vou à igreja, claro, eu ouço a palavra de Deus, mas Jesus vai me perguntar no Evangelho uma coisa assim que é incômoda, né? Quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé sobre a terra? Então, essa é a pergunta que nós devemos nos fazer sempre e nos perguntar assim: o que é a fé? O que de fato eu tenho, o que faço, o que sou para denotar que eu creio em Deus? Porque a resposta a um Deus que se revela, quem é Jesus, é uma resposta de que tipo de discípulo tenho que ser para seguir esse Jesus que se revela. Na antífona da comunhão de hoje nós dizemos: de vós, Senhor, brota a vida, na vossa luz veremos a luz. É a vida e a luz que viu aquele paralítico, é a vida e a luz que quer chegar na vida de cada um de nós. Que Deus, então, encontre em nós pessoas dispostas a acolher esta vida. Nós dizemos que na oração depois da comunhão, que Deus refaz as nossas forças.
a graça de vos servir por uma vida que vos agrade. Que tenhamos uma vida que seja agradável a Deus, para que nós nos tornemos oferenda para Ele em cada liturgia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.